Olá, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? E estou eu aqui para mais um vídeo, esse que é o segundo da série Que Mulher é Essa? Então, hoje nós vamos para o segundo vídeo e hoje nós vamos falar sobre Radassa, né? A conhecida Esther. E não tem como eu falar de Esther sem falar a respeito de como tudo começou, né? Como tudo começou, como foi o reinado, como aconteceu que Esther tomou posse, né, deste reinado. Então, nós vamos lá no livro de Esther, capítulo 1, que fala assim: antes disso, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir, compartilhar, de dar, né, um like, de comentar aí a respeito do canal, do que vocês têm visto aqui no canal, se tem agradado. Também quero sugestões, né? Críticas também a gente aceita, por que não? A gente precisa aprender a ouvir. Mas curtam, compartilha, me ajuda aí a divulgar mais ainda a palavra do Senhor para edificar não só a sua vida, mas a vida de todos aqueles, né, que precisam e necessitam falar de Jesus, né, da palavra do Senhor, das pessoas que falaram do Evangelho, que se colocaram na presença de Deus para cumprir o ID do Senhor. Amém? Então curte aí, compartilha, se inscreve, comenta, tá? É de graça. Então, irmãos, eu não podia, né, deixar de falar dessa mulher, né? Então, nós vamos lá no livro de Esther, capítulo 1, que fala assim: E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias assentaram-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susa. No terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média e os nobres e principais das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E, acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susa, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pentes de cordões de linho fino e púrpura e argolas de prata, e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata. E sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto. E dava-se de beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes um dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente, para que todos não se envergonhassem. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então, eu vou ler essa parte e depois eu vou fazer um resumo de tudo, porque é uma história um pouco extensa. Então, nós vamos já mais específicos, tá? Vamos ser mais específicos. Aí o que acontece? O rei Xerxes, que é o Assuero, ele era um rei muito... Era um rei generoso, um rei que tinha um coração muito bom. Não era um rei que servia ao Senhor, mas ele era um homem bom. Ele era um homem de muitas posses. O reinado dele era
muito próspero, muito próspero. E ele era um rei que se alegrava com as suas conquistas e ele compartilhava as suas conquistas com os seus servos e com o seu povo. E não era somente aqueles que estavam no seu reinado, né, que moravam com ele ou da sua família, mas sim se estendia para toda a população, para todas as pessoas que estavam ali no seu reinado. Então, o rei, ele fez esse banquete, né, para mostrar para os príncipes, né, das províncias daquele tempo, o quanto ele tinha prosperado, né, enquanto aquilo tudo que ele tinha feito no reino. Então, eles estavam em festa. E eles, em festa, eles bebiam, eles comiam e isso chegava a todos. E aí, o rei, ele disse assim para sua esposa, naquele tempo, que era a rainha Vasti, que ela também, né, festejasse com as mulheres. Então, ela tinha um lugar no reino, um quarto, um salão, um lugar aonde ela foi festejar com as mulheres, né? E chegou um tempo, né, que chegou no 7º dia e o rei já estava muito feliz, muito alegre com toda aquela festa, e era um costume, né, dos reis chamarem as suas esposas para mostrar, para apresentar para os convidados e para quem eles estavam conversando. E assim o rei Assuero fez e pediu para que chamassem a rainha Vasti. Rainha Vasti era uma mulher muito bonita, né? Por isso era rainha, porque os reis, eles certamente, né, sempre tinham mulheres lindas, só que tinham concubinas, só que Vasti era a mulher do rei, a principal, era a mais bonita, a que se destacava entre todas as mulheres. Então, ele pediu para que a chamassem, para que ela viesse na sua presença para ser apresentadas, né? Para ser apresentada para aqueles homens, para aqueles príncipes, né, das sinagogas, das províncias, que ela viesse, né? E aqui isso fala aqui no versículo 11. Que introduzissem na presença do rei Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti se recusou a vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. E aí o que aconteceu? Ela desobedeceu a ordem do rei. Ela não quis ir até o rei. A gente não sabe o motivo pelo qual ela teve, né, essa decisão. Mas, sendo por ordem do rei, sendo que naquele tempo isso era um costume, ela desobedeceu a ordem dele. E assim, ela fez com que ele passasse uma vergonha, um vexame diante daquele povo. Imagina, ele tá com um monte de gente com a expectativa de ver Vasti, de ver a coroa, de contemplarem a sua beleza, e simplesmente ela se recusa a ir. Vasti, naquele momento, ela desonrou o rei. E ela não desonrou somente o rei, ela desonrou um povo. Porque com essa atitude dela, ela estava dando um exemplo para outras mulheres do reino de que o homem não tinha voz, de que ela podia fazer o que ela queria. Ela desrespeitou o rei. Ela foi imprudente. Ela teve falta, né? Ela teve a falta de sabedoria, de pudor. Ela não pensou, né, nas consequências da atitude dela. Não importa, minha irmã, não importa quem seja o seu marido, o seu esposo, se ele bebe, né, se ele tem algum problema íntimo dele ou qualquer outra coisa, você não pode respeitar o seu marido. Por mais defeitos que ele tenha, assim como ele tem defeito, você também tem. Mas você é mulher dele, você foi escolhida para estar ao lado dele. E como a palavra aqui mesmo diz, fala que ele era um rei generoso.
Ele era um rei amoroso e generoso. Ele compartilhava daquilo que ele tinha. Ele estava junto com o teu povo. E ela era uma mulher que tinha tudo. Tinha tudo. No entanto, que ele até falou, olha, faz uma festa com as mulheres, faz uma festa, faz algo com elas para vocês se divertirem enquanto eu me divirto. Então, faça você também. E Vasti não pensou nisso. Ela não pensou que ela estava sendo exaltada pelo rei porque ele queria mostrar a beleza da sua mulher. E ela, por sua vez, ela mostrou que não basta somente a beleza para ser rainha, que tem que ter algo melhor além da beleza, e isso ela não possuía. A beleza dela só extraía, só era por fora, e não tinha nada por dentro. Não importa, minha irmã, se você é linda. Não importa se você tem um cabelo maravilhoso, se você é uma rainha, se você tem posses, se você tem um cargo elevado. Não importa quem você seja. Não importa quem você seja no mundo. Como as pessoas te veem por fora. O mais importante, não só no seu vínculo familiar e com seu marido, mas o mais importante é o que Deus vê no seu coração. O seu interior é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque a beleza, ela acaba com os anos. A pele, né? As rugas aparecem, a gente engorda. Então, assim, não importa. Em Provérbios mesmo a palavra do Senhor fala em Provérbios 31 que vã é a beleza. A mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Então, louve o Senhor através das suas atitudes, não pela sua beleza. Então, o que aconteceu? Vasti, ela denegriu a imagem do rei. Ela desobedeceu uma ordem, ela foi leviana, ela não cuidou, ela não foi justa, ela não foi fiel ao rei. E ela envergonhou o rei publicamente na frente do teu povo. E aí, a palavra fala assim em Isaías 3:10. Proclamai aos justos que tudo lhe irá bem, pois se alimentarão do prato do seu proceder. Se alimentarão daquilo que você plantou, daquilo que você trabalhou, de todas as suas atitudes. E a rainha Vasti foi rebelde, foi tola, foi egoísta, envergonhou o rei, o marido, não tinha humildade, prudência, sabedoria. E ela jogou fora todo um reinado. Ela jogou fora tudo aquilo que ela tinha por causa de uma atitude. Quantas e quantas vezes nós perdemos tantas coisas, irmãs? Nós perdemos tantas coisas por causa de atitudes repentinas, por causa de atos não pensados, porque a gente não pensa antes de fazer, a gente vai e faz e pronto, a gente vai pelo impulso daquilo que nós estamos vendo, que está acontecendo, a gente não pensa antes de fazer, a gente não pensa nas consequências dos nossos atos, no que aquilo vai espelhar para o futuro, não só para o nosso, mas para o futuro dos nossos filhos. Quantas e quantas vezes nós perdemos casamentos? Mulheres acabam com casamentos por causa de atitudes não pensadas, por causa de pequenas atitudes, por causa de problemas pequenos que podem ser resolvidos, dialogados, e nós muitas das vezes perdemos emprego, oportunidades, perdemos amizades, né, boas, amizades que nos edificam, amizades de pessoas que vão nos acolher e vão nos amar verdadeiramente, por sermos egoístas, por sermos tolas, imprudentes. Muitas das vezes
Achamos que, nossa, eu sou isso, eu tenho cargo, eu sou isso, eu tenho dinheiro, eu sou a mais bela, eu sou isso e aquilo, e como se isso fosse comprar pessoas, como se isso fosse comprar a sua salvação. Então, o prato que você serve é o prato que você vai colher e comer. Pense bem naquilo que você serve, naquilo que você coloca no seu prato para você comer, porque você vai comer. Quente, morno ou frio. Independente do tempo que você demorar para comer, você vai comer. Daí, foi isso que aconteceu com ela. Foi isso que aconteceu com Vasti, com a sua imprudência. Ela perdeu oportunidades, ela perdeu um casamento, ela perdeu um reinado, ela perdeu uma família, ela perdeu a oportunidade. Daí então, passou um tempo e o rei, ele pensou, o que eu vou fazer, né, com Vasti, né? E chamou os seus conselheiros, chamou as pessoas que estavam, que eram do seu vínculo de negócios, aqueles que trabalhavam com ele. E aconteceu que eles chegaram numa decisão. E eles disseram, Vasti, ela deu mau exemplo. Ela deu mau exemplo para o povo. Está dando mau exemplo para as mulheres, porque se todas souberem do que aconteceu, elas vão desonrar os seus maridos, vão desonrar a família, como Vasti fez. Então você precisa fazer algo, você precisa decretar, fazer um decreto de que, olha bem, o que segundo a lei se devia fazer a rainha Vasti por não ter obedecido ao mandato do rei Assuero por meio dos camareiros. Isso está no versículo 15. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes, não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, do modo que os seus olhos desprezarão seus maridos. Quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E neste mesmo dia, os senhores da Pérsia e da Média, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e escrevais nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue a saber que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. E ouvindo-se o mandato que o rei decretara em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. Ela perdeu. Ela perdeu um reinado. Ela perdeu uma oportunidade, ela perdeu uma família pelo seu egoísmo, pela sua falta de respeito e prudência, sabedoria. Vasti perdeu. Se ela tivesse perdido, porque ela teve que fazer algo contra a sua vida, que ele ia expor ela de uma certa maneira, aí era uma coisa, mas ela foi contra um rei que era bondoso. E essas cartas foram entregues a todo o reinado. E passando um tempo, o rei, lembrou do que Vasti fez e pediu para que os seus servos buscassem mulheres virgens no reinado. E aí ele fez um concurso de beleza,
que viessem todas as mulheres do reino para que ele escolhesse a nova rainha. Daí então foi decretado, foi anunciado: o rei Assuero vai fazer um concurso de beleza e vai escolher uma rainha. Daí então foram várias mulheres de todo o reinado, as mais lindas mulheres. E havia ali um judeu de Susa, cujo nome dele era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Este criava Radassa, que é Ester, filha de seu tio. Então, Ester era quem? Era a prima de Mardoqueu. Uma judia que não tinha pai, não tinha mãe, era órfã. E o que aconteceu é que Mardoqueu soube do edito e contou para Ester, para Radassa. Falou para ela: olha, vai ter esse concurso de beleza e você vai ganhar. Quantas vezes, irmãs, nós temos pessoas que estão conosco para somar. Pessoas que nos impulsionam mesmo a gente não acreditando. Mesmo a gente sendo refém do nosso passado, faz com que a gente veja o futuro de uma outra maneira e faz com que a gente esqueça quem a gente outra hora foi. E assim foi Mardoqueu na vida de Radassa. Ele impulsionou aquela moça para ir para aquele lugar, para aquele reinado. E moças virgens, moças que nunca tinham sido tocadas por nenhum homem. E assim que era dessa forma e dessa maneira que o rei ia escolher por, vamos dizer, por essas qualidades, né? Que hoje também é uma qualidade imensa, porque é raro. Então, e a moça pareceu formosa aos olhos e alcançou graça perante ele, por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e seus quilhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Então o que aconteceu? Mardoqueu levou Radassa, né, até a casa do rei, na custódia, né? Na casa não, era uma casa separada, era um lugar onde as mulheres iam ser arrumadas, ordenhadas, né? Iam ser purificadas para irem diante do rei, né? E havia um servo que cuidava dessas moças, né? E era de Hegai essa ordem, né? Era de Hegai esse trabalho de guardar essas mulheres. E logo vendo Ester, ele já gostou de Ester, de Radassa. Ao chegar lá, ela recebeu esse nome de Ester, porque ela já chegou brilhando. E aí esse é o significado do nome dela, estrela. Estrela da manhã. Então, Ester, ela já se arrumou, já foi providenciada, já as suas ordenhas, os seus enfeites. E com ela também já ficou algumas moças para ajudá-la. E durante esse tempo, as mulheres ficaram 12 meses sendo preparadas para irem em frente ao rei, para serem anunciadas ao rei, para virem ao encontro do rei. 12 meses. E assim se cumpriram os dias das suas purificações.
6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, vinha a moça ao rei, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres sob os cuidados de Sasgás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornara mais ao rei, salvo se o rei o desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara como filha, para ir ao rei, e coisa nenhuma pediu, senão que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester, graça aos seus olhos, todos quanto haviam. Assim foi levada Ester ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Debete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Ester. Ou seja, no 10º mês, Ester já foi aprovada. E ele já a tomou como rainha, já colocou a coroa real na sua cabeça e fez dela rainha no lugar de Vasti. Irmãos, quando o brilho do Senhor está sobre a sua vida, aonde você entra, as pessoas identificam. Se você já é linda assim como Ester, você fica mais linda ainda quando tem o brilho do Senhor. E todos já acharam graça em Ester, então onde ela passou, ela deixou um brilho, ela deixou algo diferente e isso impactou ao rei. Isso deixou o rei, eu acho que assim, constrangido. Eu acho que quando ele viu, ele ficou extasiado, ele ficou maravilhado de ver a beleza, a sensatez, a prudência, o modo, a postura de Ester. Esther sabia se comportar, ela sabia dialogar, ela sabia conquistar as pessoas. Não porque ela queria algo, porque existem pessoas que usam de artifício, né, da conquista para querer enganar, para querer fazer com que as pessoas caiam nas suas armadilhas. E não foi assim com Esther. Esther era diferente. Era uma pessoa diferente, era uma mulher diferente, ela tinha luz, ela tinha brilho próprio. E foi assim que ela conquistou ao rei. Ela não precisou de muito, ela não precisou pedir coisas, ela não precisou de muitas coisas para que ele gostasse dela, não. Ele gostou dela de imediato, pela luz que irradiou do seu semblante, porque o coração que é cheio, que é alegre, formoseia o rosto. E foi assim que aconteceu com Esther. E Esther, ela assim estava reinando juntamente com o rei Assuero. E chegou um tempo que Mardoqueu, ele cuidava muito de Esther, ele não podia ter um contato direto com ela, e ela não disse a ninguém que ela era judia. E ela não confessou isso a ninguém. Então, Mardoqueu, ele ficava sempre no pátio do palácio para querer saber o que estava acontecendo com ela, e por um acaso ele escutou que 2 dos servos do rei estavam fazendo uma conspiração para matar o rei. E isso, imediatamente, Mardoqueu fez com que Esther soubesse disso. E ela foi e contou ao rei. E com a ajuda de Ramã, que era um servo, era um chefe, era um homem guerrilheiro que estava ali do lado do rei ao todo tempo. Ele era como se fosse um mordomo, como se ele fosse era um braço direito do rei. E eles foram
e descobriram toda a armação que esses servos queriam fazer para conspirarem contra o rei. E aí o que aconteceu? Eles descobriram que era verdade e mataram o rei. Ramã matou. Mataram o rei não, desculpa, mataram os servos que queriam matar o rei. E aí, o que aconteceu? Ele exaltou o seu servo Ramã e nada fez a Mardoqueu. E isso, né, Ramã foi exaltado pelo rei e todo mundo, né, foi agradecer, foram falar a Ramã, chegaram a Ramã dizendo para ele que ele era um grande homem e fizeram todos a saber que Ramã ajudava o rei, ele era o braço direito do rei e tal, e todos se prostravam a Ramã, menos Mardoqueu. Todos se prostravam a Ramã, mas Mardoqueu não. Mardoqueu, ele só se prostrava ao teu Deus, ao Deus a quem ele servia. E ele disse isso a Ramã, porque lhe perguntaram. Sucedeu, pois, lá no capítulo 3, versículo 4, fala assim: sucedeu, pois, que dizendo-lhes isto dia após dia, e não lhes dando eles ouvido, o fizeram saber a Ramã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então as pessoas, elas vão, por que que Mardoqueu não se prostra a Ramã? Por que ele não bendiz a Ramã? Por que ele não se curva diante de Ramã? E aí Mardoqueu falou: eu sou judeu, eu sirvo a um outro Deus, eu sirvo ao Senhor, e eu não me prostro diante de outro homem, a não ser ao meu Deus. E aí, o que aconteceu? O povo quis colocar lenha na fogueira. Vamos lá, vamos contar pro Ramã que o negócio vai ficar feio pro lado de Mardoqueu. E foram lá e falaram para Ramã, e Ramã foi tirar isso a limpo. E aí, o que aconteceu? Mardoqueu sustentou, dizendo que ele era judeu. Com isso, a ira de Ramã se acendeu contra Mardoqueu. E ele queria ver a morte de Mardoqueu. Então ele correu depressa a pensar em algo para que ele fosse morto. E aí o que aconteceu? Com toda a autonomia que ele tinha do rei, né? Ele chegou ao rei e falou. A Ramã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis dos outros povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se sabe bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel do dedo de sua mão e lhe deu a Ramã. E disse o rei a Ramã: essa prata te é dada, como também este povo, para fazer-te dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamarão os escrivões do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo mês, conforme tudo quanto Ramã mandou. Se escreveu aos príncipes do rei e aos governantes que havia sobre cada província e aos líderes de cada povo, a cada província segundo a sua escrita e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Então ele disse o quê? Vamos matar todos os judeus. E assim, Mardoqueu morre também. E assim, ele fez um decreto e selou com o anel. E assim foi espalhado todo o decreto para todos os povos das províncias. E assim foi. Só que Mardoqueu ficou sabendo disso. Já começou a se espalhar a notícia e Mardoqueu ficou desesperado, rasgou as suas vestes e foi à frente do palácio. Porque ele estava
entristecido, chateado com aquilo, porque todos iam morrer. Daí, e rapidamente, os camareiros, as servas de Esther ficaram sabendo de tudo que aconteceu, de tudo que estava acontecendo, e falando para ela, olha, Mardoqueu está lá no pátio do palácio e está vestido de saco e de panos de saco e rasgou as suas vestes e ele se assentou nas cinzas, está deitado em cinzas. E olha o que aconteceu com Mardoqueu. Imediatamente Esther já pediu para que levassem roupas para Mardoqueu e ficassem sabendo o que realmente estava acontecendo para que ele tivesse aquela atitude. E o que aconteceu? Ele contou, ele falou tudo o que estava acontecendo. E daí pediu para que Esther fosse diante do rei, conversar com o rei, interceder pelo povo. E aí Esther disse, mas como? O rei não sabe que sou judia, nunca falei que eu sou judia. E ele disse, dando o recado, está na hora de você dizer que é judia e que você interceda por teu povo, porque senão a única pessoa que vai restar como judia vai ser você. E você vai sofrer as consequências de ver o seu povo sendo morto, inclusive o povo do seu pai e da sua mãe, da sua casa. O que aconteceu? Esther disse então, eu vou perante o rei, só que intercedam por mim, orem, jejuem, não comam, não bebam durante 3 dias, e eu irei na presença do rei. E se eu perecer, eu pereci. Porque naquele tempo, meus irmãos, quem não era chamado, mesmo sendo sua esposa, se ela não fosse chamada e se não fosse do agrado do rei, ele matava ali mesmo, na presença de todos, a pessoa que fosse na presença dele sem ser chamado. Então ela corria um risco, porque já fazia meses que ele não chamava Esther. O rei não a chamava. Então ela jejuou, ela orou. E ela foi na presença do rei. E ela se vestiu. E aqui fala, no capítulo 5, que ela se vestiu com trajes real e se pôs na porta do palácio, no pátio do palácio, no interior do palácio da casa do rei. E ficou de frente. E ele avistou Esther. E ela alcançou dos seus olhos graça em seus olhos. Daí então, o rei, ele esticou o seu braço com um cedro e permitiu com que ela se aproximasse e ela tocou no seu cedro. E ele já disse imediatamente, diga, minha rainha Esther, qual que é o seu desejo? Porque tudo que pedires a mim eu te darei. Até a metade do meu reino. Olha só. E aí, Esther chamou ele e ao seu servo Ramã para comerem com ele, com ela, um jantar. E assim, ela fez um banquete, E assim ela disse, se parecer bem ao rei, venha o rei hoje com Ramã ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei, apressai a Ramã para que se atenta ao desejo de Esther. Vindo, pois, o rei a Ramã ao banquete que Esther tinha preparado. Disse o rei a Esther no banquete do vinho, qual é a sua